Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé, por gentileza. Pedir a lei do som, pode colocar um fundo musical, por favor. Abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. E vamos ler a partir do verso de número 5 até o versículo de número 10. Mateus, capítulo de número 16, versículo 5 até o versículo de número 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos fazer aqui uma leitura responsiva, ler o versículo, a igreja seguinte, até o verso de número 10. Está escrito assim: e passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer de pão à igreja. E eles arrazoavam entre si, dizendo: por que não nos fornecemos de pão à igreja? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Verso 10, todos juntos. Nem os 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantastes? Feche seus olhos, querido. Meu Pai, eis aqui a tua palavra. Eu te peço nessa noite, escreve ela nos nossos corações, nos ensina, nos torna, Senhor, pessoas que possam ter o entendimento, a fim de que possamos assim te servir, te adorar e receber de ti grandes vitórias para as nossas vidas. Assim eu te peço, em nome de Jesus, para quem crê, diga amém. Amém. Se assente por gentileza, queridos, em nome do Senhor Jesus. Quero, nessa noite, pedir para você, para que você esteja atento a essa palavra, porque eu tenho plena certeza que o Espírito Santo deseja falar ao teu coração. Quantos querem vitórias para a sua vida? Digo glória a Deus. Mas para isso é importante você estar atento à palavra. A palavra é a estrada para os nossos pés que nos leva à vitória. Amém? O tempo está curto, vamos procurar ser breve aqui, mas sem perder aqui o que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Amém? Para quem não sabe, o livro de Mateus, ele é um livro do Novo Testamento. Ele é classificado como Evangelho, porque ele retrata ali, nos mostra o nascimento do Senhor Jesus, seu crescimento, seu ministério, não é? Seu ministério é o seu trabalho, seu ofício, empregar, ensinar. Depois o seu martírio, que foi o seu sofrimento. Daí a crucificação, a sua morte, sua ressurreição, até que Jesus ascendeu aos céus. E no capítulo de número 16, nos mostra o momento do ministério do Senhor Jesus. Ali no capítulo 16, Jesus já tinha curado várias pessoas, paralíticos já tinham sido abençoados, a mulher com fluxo de sangue havia também recebido milagres. Enfim, Jesus havia expulsado demônios e estava realizando a sua atividade, mas ao mesmo tempo também estava ensinando uma equipe de 12. Aqui na nossa igreja, nós temos aqui muitas pessoas que estão mais próximas, que às vezes estão sendo alvo dos nossos ensinos, são como esses discípulos do tempo do Senhor Jesus, que estavam caminhando junto com o Mestre,
e vendo o mestre operar milagres, vendo o mestre fazer maravilhas, e estavam também aprendendo. Aqui no capítulo de número 16, mostra um momento em que Jesus, ele deu ordem aos discípulos para que fossem para o outro lado, ou seja, eles tinham que entrar no barco e atravessar para o outro lado. Mas tinha um detalhe, está escrito aqui que eles tinham se esquecido de levar pão na viagem. Repita, os discípulos viajaram, mas não levaram pão. Aí no versículo de número 6, que nós lemos aqui, Jesus disse aos discípulos: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eu não li aqui, mas os versos, do verso 1 até o verso de número 4, os fariseus e saduceus fizeram algumas perguntas para Jesus, porque eles queriam pegar Jesus de qualquer forma. E esses fariseus, que eram os devotos da Torá, era um livro que compilava ali os 5 livros de Moisés, mas esses perseguiam a Jesus. E os saduceus, que eram outro partido, que não criam na ressurreição, nem nos anjos, nem na vida pós-morte, que também perseguiam o Senhor Jesus. Então, esses dois partidos, eles estavam tentando pegar Jesus, e Jesus agora faz uma advertência para os discípulos, dizendo assim, quando eles chegaram do outro lado, ele disse assim: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: vocês vão chegar do outro lado, mas tomem cuidado com os ensinos, tomem cuidado com os conselhos dos fariseus e dos saduceus. Só que os discípulos, eles não tinham entendido a palavra fermento no sentido figurado, porque quando Jesus falou acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, ele estava dizendo: tomem cuidado com os ensinos dos fariseus e saduceus, mas eles não entenderam pelo sentido figurado, entenderam pelo sentido literal da palavra. Os discípulos, para eles, Jesus tinha dito o seguinte: que eles não deveriam pegar o fermento, tanto dos fariseus como dos saduceus. Aí começou um questionamento: porque e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? A gente não levou pão, e agora Jesus está dizendo para não pegar o fermento. Como é que nós vamos comer? Começou uma preocupação, começou um desespero. Está escrito aqui o verso 7: e eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Ou seja, começou ali uma preocupação. E agora como é que vai ser? Jesus falou para não pegar o fermento. E Jesus, percebendo isso, diz aqui no versículo de número 8: e Jesus, percebendo isso, disse: porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé. Olha o detalhe: porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão. Não compreendeis ainda? Repita comigo: não compreendeis ainda? Não compreendeis ainda. Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos alcofas, ou cestos, levantastes? Verso 10: nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantastes? O que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: porque vocês estão preocupados. Vocês não estão lembrados não das 2 multiplicações que aconteceram? Como o contexto ali era pão, mas na verdade a multiplicação foi de pães e peixes. Lá em Mateus capítulo 14, verso 17, narra a primeira multiplicação, aonde com 5 pães se alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E em Mateus capítulo 15, verso 36, houve a segunda multiplicação, aonde com 7 pães se alimentou quase 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí Jesus está dizendo para ele o seguinte: olha só, preste atenção. Por que vocês estão preocupados? Porque vocês estão achando que vai faltar pão?
Vocês não lembram não o que aconteceu lá atrás, as 2 multiplicações de pães? Por que vocês estão falando isso aí? Por que vocês estão preocupados, homens de pequena fé? E eu quero, nessa noite, de forma breve, extrair aqui, queridos, 2 lições importantes que Jesus está aqui ensinando a sua equipe. Porque os 12 ali era a equipe do Senhor Jesus, eram os discípulos. Jesus já tinha operado milagres, houve a multiplicação dos pães, mas todos aqueles milagres ali tinha também um cunho educacional. Gerar no coração dos discípulos o quê? A fé, o entendimento. Então eu quero aqui nessa noite dar foco aqui a 2 observações dadas pelo Senhor Jesus dentro desse contexto. Qual contexto, pastor? De que ele mandou os discípulos atravessar para o outro lado e disse, cuidado com o fermento dos fariseus, e eles entendendo que Jesus estava falando de fermento mesmo para fazer pão, ficou todo mundo preocupado, com medo de passar fome, com medo de passar privações. E Jesus fez essas 2 observações. Primeira observação, vamos lá. Ele disse, não compreendeis ainda. Repita comigo. Primeira observação do Senhor Jesus foi dizer para os discípulos, não compreendeis ainda? Pastor, o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, vocês ainda não aprenderam? Vocês ainda não conseguem compreender? Compreender o quê? Ou seja, Jesus falou para eles, lembra o que o Senhor fez? Aquelas 2 multiplicações, aqueles milagres, não foi só milagre. O que Deus está querendo nos mostrar, está querendo que vocês compreendam que o Deus que nós servimos é o Deus que faz milagre, e Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da multiplicação, Ele é o Deus que opera maravilhas, Ele é o Deus que torna o impossível possível, porque Ele é o Senhor. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela, você ainda não compreendeu? Fala para ela assim, você já recebeu milagres? Viu Deus abrir portas? Viu Deus curar? E por que você está preocupado? Fala para ele, por que você está preocupado? Por que você está com medo? Diga assim, o mesmo Deus que operou lá atrás vai tornar a operar na tua vida novamente. Quantos creem assim, digam glória a Deus? Queridos, porque é bem verdade que a pessoa às vezes recebe um milagre, recebe outro milagre, aí chega lá na frente, vem outro problema e já está começando a bater a preocupação, o desespero. O Espírito Santo fala com você nessa noite que o Senhor que operou lá atrás vai continuar operando na tua vida novamente. Quantos creem assim, digam glória a Deus? Então dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, o mesmo Deus que operou lá atrás continuará operando na nossa vida novamente. Amém? Como aquela multiplicação dos pães. Os 5 pães para alimentar. Os 5 pães foram multiplicados e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Foi um grande milagre. E aí, depois, não foi episódio, segunda multiplicação, 7 pães, que foi multiplicado de tal maneira que alimentou 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E dentro desse cenário aí, não houve a multiplicação assim do nada. O que aconteceu? Jesus elevou os pães ao céu, deu graças, orou e Deus respondeu. Então, com esse episódio, o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos, vocês não compreendeis ainda? Por que vocês estão com medo, estão desesperados, preocupados? E eu pergunto para você nessa noite, faça a mesma pergunta, por que você está preocupado? Está preocupado? Está com medo? Está cabisbaixo? Você não lembra aquele milagre que Deus fez na tua vida? Você não lembra daquela porta que Ele abriu para a tua família? Você não lembra daquela vez que Ele operou grandemente quando você orou? O Senhor manda te dizer que Ele quer continuar operando na tua vida. Você manda te dizer nessa noite que o mesmo Deus que atuou lá atrás, Ele vai continuar operando na tua vida. Você não compreendeis ainda que
realiza grandes milagres no meio do seu povo, o Espírito Santo manda te dizer isso nessa noite. Pega na mão do seu irmão para o seu lado, dá uma sacudida na mão dele e diga: o mesmo Deus de ontem continua sendo o mesmo Deus de hoje. Diga forte, poderoso, maravilhoso, milagroso, grande. Diga: Ele é o general, o Senhor dos exércitos, que vai continuar agindo na minha vida. E quando chegar assim, digam glória a Deus. Mais um aplauso, glória a Deus, glória a Deus. Então, o Senhor Jesus questionou isso com os discípulos: vocês não compreendeis ainda? Vocês não têm entendimento ainda não? Pô, caminhamos até aqui e vocês ainda continuam com medo, desesperados. É assim que você chegou assim, aqui nessa noite? É assim que você tem olhado para a situação que você está vivendo? Então, querido, o Espírito Santo está advertindo você nessa noite como Jesus advertiu os discípulos. Amém? Quantos creem que o Mestre está na casa? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Segunda observação, que a primeira ele diz: não compreendeis ainda, ou seja, vocês não receberam entendimento? Será que vocês não aprenderam que o Senhor é o Deus poderoso? Segunda observação, Jesus disse aqui, versículo de número 9, ele diz: não compreendeis ainda? Segunda observação, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele disse: não vos lembrais. Porque quando a pessoa ela começa a lembrar dos feitos do Senhor, a tendência é a fé nela ser ativada. Você sabia disso? Quando a gente começa a relembrar o que o Senhor fez lá atrás por nós, você começa a ter a sua fé aumentada. Repita: quando eu lembro o que Deus já fez na minha vida, a minha fé é restaurada, é ativada. Quando estou precisando de mais fé aí, digam glória a Deus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, dá uma sacudida na mão dela, diga para ela: irmão, tu tem que lembrar. Diga assim: ó, tu tem que lembrar do que Deus já fez, e se alegrar, porque Ele vai continuar fazendo de novo. Querido, quando nós nos lembramos, a nossa fé é ativada. E você pode se lembrar, tudo bem, se lembrar falando com você mesmo, você pode se lembrar testemunhando, não é? Tem testemunho de coisas que aconteceram comigo já há 7 anos, 10 anos, que eu continuo compartilhando. Sabe por quê? Porque quando eu compartilho, eu estou lembrando para que a minha fé seja ativada. Então, para que você esteja animado, cheio de fé, você precisa continuar lembrando o que o Senhor já fez na tua vida. Quantos aqui já receberam milagres aí da parte de Deus? Vitórias, não é? Céus abertos, anjos espíritos descendo, entregando resposta, milagre. Joga a mão para o alto da glória a Deus. Tem que lembrar, irmão. Tem que lembrar. Tem gente que está esquecendo. E quando você esquece, você deixa de glorificar o Rei da Glória. E quando você lembra, testemunhando, compartilhando na família, com os amigos, Deus é glorificado. Sabe o que vai acontecer? A tua fé começa a aumentar. Aí você começa a enxergar possibilidades. Você começa a enxergar mais longe. Você começa a enxergar de tal maneira que tem pessoas que vão olhar para você e falar assim: pô, esse camarada está sonhando muito alto, mas continue sonhando alto, porque essa fé está vindo de Deus para a tua vida. Está vindo de Deus para a tua vida, porque a fé é um dom de Deus. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo que você precisa trazer à memória os feitos do Senhor na tua vida. E o que nós vamos começar a fazer ao longo de 2025? Nós vamos botar o pessoal aqui para estar testemunhando vitórias que receberam de há 5 anos, há 4 anos, 3 anos. Vai glorificar a Deus, porque a fé vai crescer no meio do povo. E quantos creem que a fé aumenta? Digam glória a Deus. Glória a Deus. E como isso é importante? O próprio Deus, ele bate nessa tecla, porque ele sabe que quando a pessoa traz a lembrança, a
fé aumenta. Lá em Êxodo, no capítulo de número 11 e capítulo de número 12, há um registro, porque o povo de Israel estava no cativeiro egípcio. Então Deus levantou Moisés para tirar esse povo de lá. Faraó não queria deixar o povo sair, e Deus falou: Moisés, vai lá e anuncia. Como o Faraó não quer deixar sair, anuncia a primeira praga, depois anuncia a segunda, e por aí foi, até que chegou a 10ª praga. E que praga era essa? Deus mandou Moisés falar lá para Faraó: diga para ele que se não deixar o meu povo sair, essa noite eu acometerei todo o primogênito de cada família egípcia, ou seja, o primeiro filho de cada família iria morrer. Deus mandou Moisés anunciar a Faraó, mas Deus falou também para ele anunciar no meio do seu povo. Lá, esse capítulo de número 12, anuncia no meio do meu povo, para que eles tomem um cordeiro, peguem esse animal, matem ele, peguem o sangue, passe nas bordas da janela, nas bordas das portas, e quando o anjo destruidor vier e olhar a marca do sangue, vai livrar aquela família passando por cima. E assim, Moisés, diga para o meu povo que eles deverão comer essa Páscoa. A Páscoa era o cordeiro, né? E depois daí, a partir de então, todo ano o povo deverá celebrar. E como está escrito aqui no verso de número 14, este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, a cada ano o povo deveria fazer a festa da Páscoa. Com que intuito? Trazer a lembrança que Deus havia libertado o povo de Israel. Aí eu pergunto, por que Deus manda lembrar? Para que o povo sempre guarde no seu coração que o Deus que eles estavam servindo era um Deus do livramento, era o Deus que restaura, era o Deus que tira das garras do inimigo o seu povo, seus filhos, famílias. Deus não queria que o povo esquecesse que Ele era o Deus que liberta, que Ele é o Deus que salva, que Ele é o Deus que auxilia, que ajuda. E Ele manda te dizer nesta noite, querido, que através da lembrança dos feitos do Senhor na tua vida, há uma mão poderosa nessa noite entrando em operação na tua vida, nesse lugar. Quantos creem assim, digam glória a Deus? Aquela mão, seu irmão, novamente, dá uma sacudida nessa mão, fala assim: estou sentindo que tem livramento acontecendo aqui nesta hora, porque tem gente celebrando os feitos do Senhor na sua vida. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é importante se lembrar. Repita: eu preciso reunir a família e contar os feitos do Senhor. Diga: eu preciso encontrar os amigos e compartilhar os feitos do Senhor. Diga: quando eu faço isso, a minha fé aumenta. Quando eu faço isso, eu abro espaço para o milagre de Deus acontecer na minha vida. Isso é fato, hein? Juízes capítulo de número 6 narra o momento que Israel estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus entregou Israel nas mãos dos seus inimigos por 7 anos. Os midianitas entravam, saqueavam o povo, tudo que era plantado era destruído, os animais eram levados, e Israel empobreceu muito, porque estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso que a vida de pecado não vale a pena, querido. A vida de pecado abre espaço para Satanás entrar e saquear nas áreas da tua vida. Mas repita comigo: mais longe de mim tal coisa. E então o povo de Israel começou a clamar. E quando clamou, Deus levantou um profeta. E esse profeta foi até eles e disse assim: ó, tudo que vocês estão passando é porque Deus tirou vocês do Egito e disse: não adorem os deuses dos amorreus, mas vocês não deram ouvidos à voz do Senhor. E aí em seguida, o anjo do Senhor, com resposta do clamor, porque quem clama tem resposta. Quem está clamando aí? Quem tem orado aí tem buscado? O anjo do Senhor, ele veio ao encontro de um homem chamado Gideão. E Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar era uma caixa feita para poder amassar a uva e fazer o mosto, fazer o vinho. Mas estavam malhando trigo no lugar que era para malar a uva. Por quê? Estavam fazendo isso escondido para que os midianitas não viessem e roubassem. E estava ali Gideão malhando trigo no lagar. E veio o anjo do Senhor e disse para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele responde: pô, mas se o Senhor é comigo,
de que são feitas todas as maravilhas, olha o detalhe, que os nossos pais nos contaram. Havia na família, né, os pais representando as lideranças anteriores, havia sempre um compartilhar, porque havia também a instrução oral. Então compartilhavam as maravilhas. Aí Gideão fala, de que são feitas as maravilhas, porque os nossos pais nos contaram, que nós fomos tirados do Egito, o Senhor fez grandes coisas. Olha o detalhe, repita comigo, Gideão está lembrando dos feitos do Senhor. Olha só, hein? De que são feitas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, né? Que nós fomos tirados do Egito, e ali fez grande coisa. O mar vermelho se abriu, todo aquele contexto, Deus deu um grande livramento. De que são feitas as maravilhas? Sabe o que o anjo falou para ele? Vai nesta tua força e livra Israel dos medianitas. Que força? A força é a fé. E que fé? Por causa de ele estar conservando com ele ainda os feitos do Senhor. Está questionando por que não está agindo? Porque os feitos do Senhor, as maravilhas, quando você torna a lembrar das maravilhas e dos feitos do Senhor, haverá fé na tua vida para que o milagre aconteça na tua vida. E eu pergunto nessa noite, quantos querem estar lembrando dos feitos do Senhor? Digam glória a Deus. Diga, quando eu lembro dos feitos do Senhor, testemunhando, compartilhando, eu abro espaço para o agir de Deus na minha vida. Quantos creem assim? Digam glória a Deus. Já encerrando aqui, Salmo de número 40, o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O salmista aqui está compartilhando a sua alegria por ter esperado no Senhor, e o Senhor ter agraciado ele com uma vitória, com um milagre, botando na boca dele um novo cântico. Mas olha o detalhe, versículo de número 5. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas são milagres que tens operado para conosco. Então o salmista aqui está trazendo à memória as maravilhas, os feitos do Senhor na sua vida. Não deu outra, meu irmão. Ele clamou e Deus respondeu. Eu pergunto nessa noite, você vai ficar calado ou você vai começar a compartilhar os feitos do Senhor na tua vida? Abrindo espaço para Deus operar um grande milagre na tua vida. Amém? Pega a tua mão para o céu e repita: eu preciso compartilhar os feitos do Senhor na minha vida. Continue assim, digam glória a Deus. É mais uma linda salva de palmas. Amém? Amados, agora já finalizando aqui, duas observações feitas pelo Senhor Jesus com os discípulos, que já estavam caminhando, que viram os milagres, eram ensinados pelo Senhor Jesus. Como temos feito aqui, temos ensinado, mas é muito importante que diante agora dos próximos obstáculos, você tenha em mente que o Deus que te livrou vai continuar livrando, que o Deus que te deu escape vai continuar dando escape, que o Deus que abriu a porta continuará abrindo portas. O que Jesus esperava que os discípulos falassem? Ó, vocês vão e acautelai-vos no fermento dos fariseus. Tá bom, Senhor, não levamos pão, mas cremos que o nosso Deus há de prover. Era isso que ele esperava. Olha, não trouxemos pão, mas cremos que Deus vai operar um terceiro milagre, na terceira multiplicação. Ou seja, as palavras, elas vão revelar se há fé ou incredulidade no meu coração. Diante das situações difíceis, tenha vigilância com aquilo que sai da tua boca. Jesus ficou triste aqui com os discípulos, porque eles estavam ali com palavras que revelavam preocupação, desespero e medo. Que o desespero, o medo, a preocupação saiam da sua vida. Que esse sentimento não venha para a tua vida, mas venha um sentimento de fé, meu irmão.
Que você tenha a convicção que o Deus que operou lá atrás vai continuar operando na tua vida. Que Ele vai continuar agindo na tua vida. E esses ensinos acima são para aqueles que eram discípulos do Senhor Jesus. Amém? Porque Jesus está tratando ali com os discípulos. Lá em João capítulo 8, verso 31 e 32 diz assim: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Repita comigo: para ser um discípulo, eu preciso estar na palavra do Senhor Jesus. Diga: eu preciso permanecer nos ensinos do Senhor Jesus. Quem é que estão os discípulos do Senhor aí? Joga a mão para fora, na glória a Deus. O discípulo permanece nos ensinos do Senhor Jesus. João 14,6 diz: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, estar nos ensinos do Senhor Jesus é estar em Cristo. Quando uma pessoa diz que eu sou de Jesus, é porque ela está na palavra. Precisamos estar na palavra. E o caminho que nos chega ao Pai é por meio de Cristo. Oséias 4, versículo 1 e 2 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Olha o detalhe: porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente o outro. Por conta desses pecados, Deus tinha uma contenda com os habitantes da terra, porque o pecado nos torna, inimigos de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus ele veio com uma provisão do Pai, para que pudéssemos ter agora o privilégio de estarmos em paz com Deus, porque Jesus morre na cruz, assumindo o nosso lugar. Pois está escrito em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo, nosso Senhor. Então, todos esses pecados nos afastam de Deus. E quando eu deixo o pecado e recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador, como o meio pelo qual Deus enviou o escape para a minha vida, para que eu pudesse ter os meus pecados perdoados, eu passo a ser um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Repita comigo: o discípulo do Senhor Jesus, ele está em Cristo. Ele recebeu o perdão através do sangue derramado. Romanos capítulo 5, verso 9 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a ira de Deus levará ao homem a ser lançado aonde? No inferno. A ira de Deus em relação ao pecado. Mas a resposta para isso foi o quê? O Senhor Jesus, que foi enviado para morrer no nosso lugar, e através do seu sangue derramado na cruz, o Senhor nos concedeu o perdão, nos fazendo agora filhos de Deus e discípulos do Senhor Jesus. Onde é que estão os discípulos do Senhor Jesus aí? Joga a mão para o alto, da glória a Deus. E Jesus aqui está ensinando aos seus discípulos. E eu quero nessa noite, querido, dizer para você que se você ainda não é um discípulo do Senhor Jesus, porque o discípulo está onde? Na palavra. Ele tem Jesus como seu guia, como seu Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje à noite, que o Senhor te dá essa oportunidade. Eu convido os amados, vamos nos colocar de pé. Nessa noite, o Espírito de Deus, ele fala ao teu coração. Nessa noite, o Espírito de Deus, ele ministra ao nosso coração, dizendo que ele quer fazer pessoas discípulos dele. Você que é discípulo, ele te diz: ainda não compreendeis? Ele te diz: lembrai-vos dos feitos do Senhor, porque os feitos do Senhor vão aumentar a fé no teu coração. Amém? Para você nessa noite, que ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra, o Espírito de Deus, ele fala com você. O Senhor, ele quer trabalhar na tua vida.
Ele quer fazer uma grande obra na tua vida nesta noite. Pode ir, em nome do Senhor Jesus. Que acalma o vento. Feche os seus olhos.